Momento terapêutico com a Bispa Maria Vanilda. Olá, amigo ouvinte, boa noite. Coisa boa aqui novamente com vocês para falar de algo que a gente começou e que eu creio que no decorrer dessa palavra Deus vai realmente estar trazendo libertação, cura às suas emoções. Você vai poder perceber, as influências que as emoções construíram na sua vida. E melhor que ninguém é o Senhor Jesus para realmente trazer sobre a tua vida as lembranças e através dessas lembranças trazer a libertação, porque Deus é Deus do consolo. Deus é Deus que veio para libertar, consolar e destruir todas as fontes do mal que tenta contra a sua vida. Então, o interessante de toda essa questão da opressão, o interessante disso é que quando a gente se depara com esse sentimento que traz toda a opressão, que leva você a ficar oprimido e do oprimido vira a opressão, eu acho interessante porque ali não existe consolo, ali não existe aonde você se agarrar. A coisa é tão forte que parece que você perde as suas forças, você perde o seu rumo, você perde o seu controle. E é muito interessante que nada presta. Eu me lembro que eu tive uma época da minha vida que eu tive muita depressão. E eu me lembro que nada para mim tinha sentido, nada para mim tinha alegria. Era uma época que meu pai tinha muitas condições financeiras boa e me dava de tudo, mas nada daquilo me enchia, não me dava prazer, não me dava alegria, É uma coisa que quase que você não tem o controle dessa situação. E as pessoas tentam nos alegrar, as pessoas tentam, mas nada. Então eu costumo dizer o seguinte, que os oprimidos, ele é tomado por uma opressão ao ponto que ele não tem força. E quando essa opressão nos paralisa, eu quero dizer para você, ela está ali ela está no mais profundo da sua alma. Então esse sentimento, eles vão tomando conta e controle de nós. E a gente não tem quase poder sobre eles. E aí você me pergunta, e da onde são esses sentimentos? Da onde vem esse sentimento? E aonde eu adquiri esse sentimento? Eu quero lhe ensinar e dizer para você que esse sentimento, eles podem ter começado quando você ali chegou na barriga da sua mãe. A palavra de Deus lá em Jeremias 1, versículo 4 e 5 diz que antes que você viesse à barriga da sua mãe, eu já o conhecia, e quando você chegou para a barriga da sua mãe, eu coloquei as minhas mãos e eu te ungi para ser profeta desta nação. Então a própria palavra encarrega de me dizer e de te dizer que antes de você vir para a barriga da mãe, Deus já o conhecia. E às vezes a gente pergunta aonde Deus me conhecia. Deus nos conhecia espiritualmente, Nós já existimos no projeto de Deus, nós já existimos no coração de Deus, nós já era projeto de Deus, mas nós nos tornamos projeto da terra, e projetos de corpo e de alma quando na barriga da mãe nós chegamos. E aí a gente começa um processo que a gente passa a existir com corpo, alma e espírito. E lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, diz que eu preciso me apresentar diante de Deus corpo, alma e espírito irrepreensível. Infelizmente, a maioria de nós cuidamos às vezes do nosso espírito. E talvez você me pergunte, Bispo, como é que eu cuido do meu espírito? Você cuida do seu espírito lendo a palavra de Deus, você cuida do seu espírito orando e jejuando, tendo intimidade com Deus.
E como é que eu cuido do meu corpo, né? Eu acho que é uma coisa que é muito fácil e que poucos também fazem, esquece que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Então o nosso corpo se cuida com uma alimentação saudável, e hoje a maioria dos nossos jovens, a maioria das pessoas vive de lanche, me perdoa, mas pelo termo, mas de porcaria, come tudo quanto é porcaria na rua, né? As crianças, os jovens, eles já não têm mais as alimentações diárias, as alimentações que precisam ter, e nem alimentações saudáveis. Então, e depois disso também não faça uma ginástica, não cuida do corpo, não tem hora de dormir. A maioria dos nossos jovens, eles estão amanhecendo em computador, né? Eu tenho percebido isso agora quando lidando com jovens na igreja. E para minha surpresa, eu deparei assim com jovens que dormem 2, 3, 4 da manhã. E eu pergunto para você, esse corpo no dia seguinte aguenta alguma coisa? O que o Espírito Santo vai ter para usar em sua vida, em nossas vidas, se nós não cuidarmos do nosso corpo? Nada. E aí tem a parte da alma. O que é a alma? A alma é o nosso psique, o nosso sentimento. Eu costumo dizer que é uma caixinha que ela fica negra, mas um dia ela pode se tornar muito clarinha pelas mãos do Senhor. E essa caixinha, ela é enchida, né, por vozes. Enquanto estamos na barriga, nós alimentamos diretamente pela mãe. Então, queira ou não queira, né, nós já nascemos com uma simbiose com a nossa mãe. Nós já nascemos numa dependência da nossa mãe. E o pai, eu costumo dizer que o pai, o filho nasce com afinidade com o pai se ele ouvir a voz do pai, se ele sentir o pai passando a mão na barriga da mãe enquanto ali ele está. E a gente percebe que a maioria dos homens, que quando a esposa está grávida, ele se distancia. Ele larga para lá, ele não curte aquela barriga, ele não conversa com aquele bebê. E aquela criança, ela já nasce naturalmente ligada naquela mãe, porque há 9 meses ela ficou ali. Eu costumo dizer para o homem que você lança a semente, mas a boa terra é a mulher. E a mulher, ela tem toda a ligação com o filho, né? De toda forma, porque o filho, ele come, ele bebe, ele respira, tudo pela mãe. 9 meses depois ele sai, é muito complicado ele desfazer essa simbiose toda. Precisa de muito tratamento. Por isso que a gente percebe que a maioria das pessoas hoje em dia, elas têm muita dificuldade em crescer emocionalmente, porque elas, né, ainda continuam ali muito ligada à questão materna, à questão mãe. E a gente, então, como eu disse a vocês, esses sentimentos a gente adquire eles ali dentro, ali é o começo de tudo, mas também, né, a nossa vida inteira nós passamos armazenando sentimentos que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente. Aí a gente já passa a usar todo o sentido da gente. E peraí, bispo, eu posso adquirir um sentimento emocional pelo cheiro? Pode. Quantas pessoas que não suportam cheiro de alguma coisa, porque aquele cheiro lhe traz lembrança de alguma coisa ruim. Ou tem pessoas que amam cheiros, por quê? Porque aquilo lhe lembra coisas boas. Então, o que a gente tem? A gente tem uma N portas de entrada. E a gente percebe que essas portas de entrada, ela obedece comandos. Nós obedecemos comandos dentro de nós. E esses comandos é que nós vamos estar falando para que nós possamos realmente poder lidar, poder desistir, poder largar um pouco desses comandos, porque eu costumo dizer que nós temos a vida inteira para ficar livre disso. A vida inteira, não tem como você dizer, acabou. Não acabou, porque se a gente ficar pronto de imediato, Deus vai nos carregar, vai nos levar daqui. Enquanto na terra nós estivermos, nós vamos estar sendo preparados, aperfeiçoados. Por isso que a palavra diz que é de glória em glória.
De glória em glória, Deus vai nos fazendo, vai nos formando, vai nos forjando segundo a vontade dEle. E eu costumo dizer, a pessoa que deixa ser forjada emocionalmente é a pessoa que mais fica parecida com Deus. Então eu quero te chamar a atenção, amigo ouvinte, para que desde já você comece a orar e diga: meu Deus, eu quero ficar parecido contigo. Meu Deus, eu quero que o Senhor realmente forje as minhas emoções de forma, Deus, que eu olhe e digo: meu Deus, os meus sentimentos são os teus. E eu quero nesta noite dizer para você que você não durma antes de dizer: Deus, traga à tona as influências que eu ouvi, que eu recebi, seja lá de quem for, para que eu possa ficar livre dessas influências, para que eu possa me dar conta de dizer adeus a essas influências. Então, amigo ouvinte, até amanhã, que Deus te abençoe.